Oi, boa segunda-feira. Semana começando para você e para o TJ UFSC também. Esse que é um telejornal produzido por nós, estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Felipe Sales e te convido a ficar com a gente até o fim desse vídeo que você vai ficar bem informado. Bom, existem diversos assuntos que são considerados um tabu dentro da sociedade. Muitas vezes as pessoas preferem não falar sobre determinados temas, achando que é o melhor a se fazer. Por isso, campanhas como a Setembro Amarelo foram criadas para alertar as pessoas e levar mais informações sobre um tema muito importante e pouco discutido, nesse caso, o suicídio. A repórter Ana Cristina Machado mostra agora um panorama desse tema no nosso país e aqui em Florianópolis. Acompanhe. Todos os anos são registrados cerca de 10 mil suicídios no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo. Um estudo da Unicamp mostrou que 17% dos brasileiros em algum momento já pensou em dar fim à própria vida. E a primeira medida preventiva sobre o suicídio é deixar de ter medo de falar sobre o assunto. Estima-se que a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Em um dia, 26 pessoas tiraram a própria vida. Saber quais são as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil. Além da pessoa ter um transtorno mental, claro, não são todas, mas a grande maioria, né? Além de ter um transtorno mental, a gente fala em fatores de risco, né? Quais são os principais, né? Não ter um convívio social, um círculo de amigos, né? Estar longe da família ou não ter o suporte da família, uso de drogas, né? Impulsividade, né? Estar desempregado, né? Ou quando perdeu o emprego, ou não estar indo bem na faculdade, né? Ou as coisas de uma forma geral não estão indo bem, ou alguma questão financeira também, né? Ter tentado suicídio antes também é um fator de risco muito alto. Por isso, foi criada a campanha Setembro Amarelo. A ideia é justamente abrir uma discussão sobre esse assunto, quebrar um tabu e mostrar que falar sobre isso é sim a melhor opção. Infelizmente, a parte toda, né, do sofrimento psíquico ainda é muito mascarada. As pessoas, é muito comum dizer que vai buscar um médico, que vai no dentista, no nutricionista, mas dizer que está passando por algum problema, que precisa ir no psiquiatra, que precisa ir no psicólogo, é uma coisa que já é mais difícil das pessoas falarem, assim, né? Se sentem às vezes constrangidas, toda a questão do preconceito. Então eu acho que as pessoas podem se sentir mais tranquilas em falar sobre isso, né? Quando a gente abre espaço, eu acho que as pessoas falam mais. Hoje em dia, o Ministério da Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública e 90% dos casos podem ser evitados. Esse é um dos trabalhos do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma entidade sem fins lucrativos que ajuda na prevenção do suicídio. E são mais de 1 milhão de atendimentos todos os anos. O CVV trabalha por telefone no número 141, 24 horas por dia. E além disso, a pessoa também pode conversar com um voluntário do CVV por Skype, chat ou ainda pessoalmente em uma das sedes do centro. E se você é maior de 18 anos e tem 4 horas disponíveis na semana, você também pode ser um voluntário do CVV. Basta ela ter disponibilidade de querer ajudar as pessoas, conversar com as pessoas, e ela vai ter todo o suporte, vai ter toda a preparação, todo um treinamento, né? Embora não seja, a gente não se preocupa em desenvolver uma técnica para conversar com as pessoas, mas as pessoas precisam se preparar para ouvir as pessoas de uma forma que faça diferença. Porque conversar, todo mundo conversa todo o tempo, mas existe uma forma diferente de conversar e principalmente de ouvir as pessoas. No mês de setembro, diversas ações são realizadas no mundo todo para que essa data seja mais conhecida. Aqui em Florianópolis, por exemplo, foi realizada uma caminhada pela valorização da vida. Com cartazes e camisetas personalizadas, o tom de amarelo coloriu a beira-mar para mostrar que conversar sobre o assunto é o melhor remédio. Muito mais do que falar alguma coisa para esta pessoa, você deve se disponibilizar a ouvi-la, né? Então, se você vê que tem alguém assim que não está muito bem, não está muito legal,
Se aproxima, pergunta, tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque ela precisa de uma ajuda, de um apoio, de um suporte. E todo mundo pode fazer isso. É verdade, e é preciso conversar sim. E se você quiser se informar mais sobre o assunto suicídio ou conhecer mais o trabalho do Centro de Valorização à Vida, o CVV, é só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo na tua tela. Mudamos agora de assunto para falar de política, porque está marcada para as 7 horas da noite de hoje a sessão na Câmara dos Deputados que pode cassar o mandato de Eduardo Cunha. O ex-presidente da Casa é julgado por crime de decoro parlamentar, por ter mentido durante a CPI da Petrobras ao dizer que não tinha contas bancárias na Suíça. O Ministério Público de lá desmentiu Cunha, mostrando comprovantes de contas em seu nome. Em toda a história da Câmara não há registros de um processo desse tipo tão longo. Ele já se arrasta há 336 dias e, se dependesse de Cunha e seus aliados, ele demoraria ainda mais. Hoje ainda, o STF estava negando recursos de deputados que pediam ou o adiamento da sessão ou a troca do texto a ser votado, de um parecer para um projeto de resolução. Para começar a votação, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, diz que precisa de 420 deputados presentes. E se 257 votarem sim, Cunha perde o mandato e pode se tornar inelegível pelos próximos 8 anos. O deputado já confirmou presença na sessão. E o assunto agora é esporte. Eu chamo o Gabriel Gentili, que já está aqui no estúdio comigo, para falar sobre o assunto. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. A gente começa falando então do Campeonato Brasileiro para os times catarinenses da Série B, porque teve clássico estadual, né? Tivemos sim clássico, Felipe. No último sábado, o Avaí recebeu o Criciúma na ressacada e goleou. 3-0 para o Leão da Ilha, que quebrou um tabu. Fazia mais de 3 anos que o Avaí não vencia a equipe do sul do estado. Agora, com esse resultado, o time da capital segue embalado com 4 jogos sem perder. Já o Criciúma está a 4 rodadas sem conseguir uma vitória sequer. Bom, tivemos mais destaque na Série B para os times catarinenses, né? É isso mesmo, Joinville tinha um confronto direto na zona de rebaixamento contra o Tupi de Juiz de Fora. Mas o tricolor teve de encarar uma atuação inspirada do goleiro da equipe mineira, o Rafael Santos, que ajudou o time que jogava fora de casa a segurar o empate. O jogo terminou em 1-1 e os dois clubes continuam na zona de rebaixamento. Situação preocupante, mas agora a gente muda. Vamos falar da Série A. O que você traz pra gente? Bom, agora subindo de divisão, vamos falar primeiro da Chapecoense, que ontem venceu o Curitiba por 1-0. O time contou com boas atuações do goleiro Danilo e do atacante Kempis, que fez o gol da vitória. Com esse resultado, a equipe de Chapecó continua na 11ª colocação. 11ª posição, que não está muito diferente do Figueirense, não está muito distante dele não, que está na zona de rebaixamento já e não teve um bom resultado nesse fim de semana, né? Realmente, Felipe, o Figueirense enfrentou o São Paulo lá no Morumbi e voltou para casa com uma derrota na bagagem. O resultado do jogo foi de 3-1 para o tricolor paulista, que conseguiu voltar a vencer dentro de casa após 2 meses. Com essa derrota, o Furacão continua na zona de rebaixamento e agora está na 17ª posição. Também preocupante, né, como a gente já tinha falado antes. Sim. Agora a gente muda de assunto, vamos sair um pouco do futebol e vamos falar de Paralimpíadas, que pode não parecer, mas já está na última semana, está passando rápido demais, né? Quais os destaques você traz pra gente, Gabriel? Realmente, Felipe, está passando muito rápido e hoje de manhã o Brasil ganhou sua primeira medalha individual no tênis de mesa. Israel Stroh enfrentou o britânico William Bailey na final da classe 7. O britânico ganhou a disputa por 3-1 e deixou o brasileiro com a medalha de prata. Já no começo dessa tarde, o Brasil ganhou sua primeira medalha na bocha nessa edição dos Jogos. Foi uma prata para o trio formado por Dirceu Pinto, Eliseu dos Santos e Marcelo dos Santos. O ouro ficou com a equipe da Eslováquia, que venceu o Brasil na final. Bom, mas mesmo assim já é um ótimo resultado, né? E com essas medalhas de hoje, vamos dar uma olhada no quadro de medalhas. Fala aí pra gente. Bom, então vamos ao quadro de medalhas. A China está na liderança com 43 medalhas de ouro e 103 no total. Em segundo lugar, a Grã-Bretanha tem 25 medalhas de ouro. Em terceiro lugar, a Ucrânia, que tem 21 medalhas douradas. Em quarto lugar, os Estados Unidos, com 13 conquistas. E já o Brasil está em quinto lugar. 6 medalhas de ouro, 15 de prata e 7 de bronze. Uma posição cativa, né? Que a gente está nessa 5ª posição há um bom tempo. Uma campanha excelente da delegação brasileira nessas Paralimpíadas. E torcer para ser daí para cima, né? Sim, realmente o Brasil está fazendo uma ótima campanha nessa Paralimpíada e que tomara que continue assim, né? É isso aí. Esses são os destaques de hoje, Gabriel? São esses sim, Felipe. Então tá bom, olha, TJ Esportes acabando e o TJ UFSC também. Mas a gente não fica offline, não. Fala com a gente pelas nossas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. É só você procurar TJ UFSC. É isso aí. Você também pode falar com a gente pelo e-mail, jornaltjufsc@gmail.com. Para você um ótimo começo de semana. Até amanhã. Tchau. Tchau.